Na verdade, nós temos uma sessão paralela que está encerrando uma parte do trabalho, ali na sala 102, e já vem para cá para a gente encerrar junto, certo? Então, eu vou pedir que vocês aguardem um pouquinho mais para a gente fazer o encerramento. E, enquanto isso, aproveitando que nós temos graduação aqui, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, Isabel e Cris, por trazerem seus alunos, por estarem aqui conosco, e quem veio sem algum professor também, né, além dos nossos alunos. E, assim, então, esse evento do colóquio, ele é um evento pensado para integrar a pós-graduação e a graduação. Né? Então, nós estamos assim encaminhando nessa segunda edição, junto com o Conexão Pesquisa, e nós gostaríamos já de adiantar um convite para o ano que vem. Né? Nós vamos confirmar a data do Conexão, a data do colóquio, e a nossa intenção é assim, é que haja mais e mais participação da graduação. Então, nós tivemos assim, a iniciação científica, nós tivemos alguns TCCs defendidos, não me lembro se nós tivemos TCCs em andamento, mas é importante, assim, então, professoras, colegas, que também, a Dila, que repasse ao colegiado de letras, né, que esse é um espaço que nós vamos organizar. Hoje nós tivemos um intensivo, assim, manhã, tarde, noite. Eu estou convidando, não sei como a gente vai dar conta disso depois, mas a ideia é que a gente consiga conversar mais sobre as nossas pesquisas, consiga compartilhar um pouco mais daquilo que a gente faz, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Que os alunos da graduação conheçam as pesquisas da linguística aplicada, que a linguística aplicada saiba mais dos trabalhos de conclusão que vão sendo desenvolvidos no curso de letras. Quem sabe a gente também possa pensar num próximo momento para falar sobre a iniciação científica. Né? Então, por quê? Porque a iniciação científica é uma interação bastante bacana entre a graduação e a pós-graduação. Então, eu vou conversar mais de perto com a Dila e talvez assim a gente também possa pedir sugestões de vocês, professores, né, dos seus alunos, de o que vocês gostariam, né, de partilhar conosco num outro momento. Hoje também aconteceu um momento bem bacana, no intervalo das 17 às 19 horas, que foi uma interação com os nossos egressos do PPGLA. Daqui a pouco nós podemos pensar para o ano que vem uma interação também com os egressos de letras. Alguns, né, logicamente, estão no PPGLA. Né? Então, isso é bacana. Alguns que estão na iniciação científica vão para o PPGLA, né? Então, esse é o caminho que a gente deseja. Mas, assim, há tantas outras atividades, há tantas outras ações, né? Há tantos outros campos do profissional de letras que nós podemos compartilhar. Então, quem sabe a gente possa fazer também esse momento de juntar o egresso da graduação, que não está no PPG em Linguística Aplicada, e os nossos egressos de mestrado e de doutorado, para também contarem um pouco do que andam fazendo por aí. Fala, Dila. Obrigada por poder participar e ouvir os trabalhos, né, tão interessantes, de longa discussão. E bacana que o grupo de letras está aqui, alunos de letras estão aqui participando, colegas. Né? Então, sempre tem sido esse propósito, como integrar, como trocarmos, né, ideias, o que fazemos, como fazemos, resultados de trabalhos de sala de aula, que acabam sendo também projetos de ensino, e isso tem se multiplicado muito dentro de muitas atividades de letras. Né? Vejo os resultados, tenho conversado com colegas que têm caminhado, né? Não só de esse trabalho é de iniciação científica, não, esse trabalho também é resultado de uma disciplina que também procura desenvolver os princípios, né, da investigação, do ensaio, de lidar com as questões, né, das letras. Então, também vou fazer um convite, embora não esteja publicado, nos dias 6 e 7 de novembro, isso é uma quarta-feira, a partir da tarde, das 2 horas, letras, isso foi resultado de uma reunião de colegiado em julho, com a participação de alunos da graduação e da pós também.
uma jornada, né, que vai envolver também um espaço de comunicação livre, um espaço de discussão também sobre outras carreiras que envolvem letras, na quarta-feira, isso. Quarta-noite, um espaço bem cultural, que a gente quer tentar fazer comunicação cultural, dicções, enfim. Nós temos muitos alunos que se dedicaram à literatura, já produziram obras, né? Sabemos de outros talentos também, então queremos dar um espaço para isso. Quinta de manhã, focando as questões de multiculturalismo, vai ter uma palestra sobre isso e apresentações. Quinta de tarde, uma gincana que estamos organizando, né? E quinta noite, um convite para os projetos de letras sociais, né? Com que projetos sociais letras está envolvido, né? Sabemos de todo o projeto com migrantes, projeto com ensino de inglês dentro do NEAB, projeto de letras trabalhando com uma parceria dentro de um presídio, né? A redução da pena pela leitura, e também a notícia do nascimento de um Instituto de Formação de Professores. Então, queremos organizar. E no fim da tarde de quinta, um café, uma conversa, ou pipoca com a coordenação. A gente não sabe muito bem, mas espaço para os alunos interagirem com a coordenação, com suas perguntas, suas dúvidas, um espaço assim. Então, estamos construindo, tá? Está sendo cadastrado evento, a gente está em cartaz. Imediatamente na sexta, espero poder estar divulgando e abrindo as inscrições para todos os interessados, alunos, egressos, professores também, com espaço para comunicação, né? Então, aproveitando o gancho e dizendo que a gente quer fazer essa atividade em novembro, tá bom? Então, é isso. Obrigada pelo espaço, pela colaboração e a ideia de multiplicar, né? O título da jornada é Compartilhando as Letras, tá? Então, de compartilhar e trilhar, né? Que são trilhas entre as letras, tá bom? Estou anunciando em primeira mão, tá? Vamos premiere. Tá bom, obrigada. Eu achei muito legal essa iniciativa e quero agradecer as duas professoras que vieram, né, que trouxeram as suas turmas, né, e lamento que alguns alunos talvez tenham ido embora, e dizer para quem veio que sala de aula vocês encontram em qualquer universidade. Só que a aprendizagem não se limita à sala de aula. A diferença de uma universidade que tem um outro olhar sobre o objeto de aprendizagem é quando ela promove esse tipo de atividade. Então, que se preocupa em mostrar a pesquisa, se preocupa em fazer uma integração, resgatar o humano. Então, parabéns pela iniciativa, Dila, e muito legal que não importa a quantidade, né? Importa quem a gente consegue tocar. Obrigada, Kátia. Obrigada, Doroteia, pelas palavras. Obrigada a vocês. Ai, Adila, eu já fiquei com uma vontade de a gente fazer um casamento para o ano que vem com essa jornada e o colóquio, de repente pensar, porque, na verdade, são dois movimentos, mas que envolvem os dois lados, né? Então, por exemplo, eu quero conversar contigo sobre isso, porque eu acho que é bem válido. Mas, para este ano, fica o convite. Então, nós convidamos Letras para estar conosco. Agora, Letras convida o PPGLA para participar, então, dessa atividade em novembro. Então, a gente vai fazer, sim, a divulgação. E o pessoal da outra sessão está chegando, bem na hora. Podem chegar. Uhum. Vocês conseguiram fazer a mediação também, ou a mediação vai ser aqui? Tá. Então, cadê o pessoal para apresentar? Isso, vamos povoar mais a sala e finalizarmos juntos aqui. Obrigada pela mudança de planos.
E os apresentadores, onde estão? Estão chegando, então vamos esperar. Mas, então, assim, é muito bom saber, né, desses movimentos e vivenciar esses movimentos de parceria entre a linguística aplicada e o curso de letras, né? Então, no que depender de nós, essas parcerias tendem a ficar cada vez mais fortes, mais firmes e mais amplas. Quem que vai mediar? A Aline, que é a mediadora? E as apresentadoras? As apresentadoras que não vêm? Cadê? Tá, vocês podem vir para frente aqui. Mudou o espaço, mudou o cenário, vamos lá. Uhum. Não, legal. Vamos terminar com chave de ouro aqui. Podemos começar, então. Olá, boa noite. Eu sou a Aline, discente do PPGLA. E vamos começar, então, o debate, né, sobre a sessão que ocorreu agora com a apresentação da Jéssica Lambrecht, do Fábio Severo da Silveira e da Mariana Marchner Miron. Que está chegando, acho. Será que eu espero um momentinho? Ok. Então, bom, vamos começando, então, né? Enquanto o pessoal vai chegando, primeiramente gostaria de parabenizar as apresentações. Acho que a gente pode ter um debate bastante frutífero aqui. No colóquio, as comunicações foram organizadas de maneira a articular diferentes grupos de pesquisa, né? Nesse caso, nós temos 2 pesquisas da professora, orientadas pela professora Maria Eduarda Guirin, né? E a outra pesquisa trabalhando também com o PDG, com o grupo da professora Ana Guimarães, não é? E, apesar de serem grupos diferentes, nós temos um cerne bastante interessante, que é o trabalho com gêneros, né? E, mais especificamente, como a Jéssica comentou, né, a partir da BNCC, com práticas de linguagem contemporâneas. E aí a articulação das 3 comunicações foi bastante interessante, porque todos falaram de gêneros multimodais e inseridos em práticas contemporâneas. A Mariana falou sobre os podcasts de divulgação científica, as notícias de divulgação científica em meio digital, não é? Também falamos de quais gêneros a BNCC menciona e, de fato, como eles podem ser trabalhados em sala de aula. Então, eu gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta para a Jéssica, que falou primeiramente desses gêneros bastante contemporâneos, né, fazendo uma provocação quanto ao trailer honesto e o vlog cinematográfico, né? Eu gostaria que tu falasses mais sobre esses gêneros, para quem não conhece, né? E, enfim, associando então a esse contexto contemporâneo de sala de aula, né? E quanto à tua proposta, que é muito interessante, fiquei pensando também como professora, né, quanto a associar os novos letramentos aos tradicionais e não trabalhar apenas os gêneros mais tradicionais, como a gente acaba, às vezes, se apegando ao impresso, a uma notícia impressa, por exemplo, em sala de aula, né? A grande angústia de todo professor, toda professora é sempre como, né? Então, gostaria de te perguntar se a tua pesquisa também vai abarcar uma parte mais prática, assim, vai envolver uma proposta de transposição concreta para a sala de aula, ou se isso fica mais situado no escopo mais amplo do teu grupo de pesquisa, né? E, enfim, como é que isso pode se dar a partir da proposta do PDG e do modelo didático de gênero em sala de aula? Funcionando? Então, o trailer honesto, ele é um gênero que eu já vi ser trabalhado bastante na escola também. E tanto o trailer honesto quanto o vlog cinematográfico, eles vão dar oportunidade de criar novas narrativas sobre os produtos cinematográficos. Então, é uma forma de colocar a autoria das pessoas que estão fora desse meio também, né? A tua outra pergunta era relacionada à prática. Sobre a transposição em sala de aula, se a tua pesquisa envolve algum trabalho, alguma intervenção nesse sentido, ou se é o teu grupo de pesquisa que assume essa contraparte.
por enquanto, a pesquisa ela é bibliográfica. Então, analisando a bibliografia, a gente percebe que para trabalhar esses novos tipos de gênero, é necessário que tenha um conhecimento aprofundado sobre o gênero mesmo, né? E a gente acaba não tendo tanta bibliografia consistente que dê conta dessas especificidades. Então, uma forma de lidar com isso é através montando um PDG e tendo um modelo didático de gênero que olhe para essas especificidades e consiga perceber o que é interessante levar para a sala de aula, né? Porque é muito difícil e até, diria, talvez impossível, a gente trabalhar todas as questões que envolvem um gênero, ainda mais esses gêneros tão complexos. Então, através de montando um modelo didático de gênero, então a gente consegue perceber quais são as especificidades e o que dá para levar para a sala de aula para realizar a transposição didática mesmo, né? A minha pesquisa, por enquanto, é bibliográfica. Talvez, no futuro, eu olhe para bancos de dados de PDGs que já trabalharam com isso para poder fazer uma análise mais aprofundada, de repente até montar, então, modelos didáticos de gênero que sirvam de exemplo, né? Obrigada, Jéssica. Passando, então, para o trabalho do Fábio, eu vou fazer mais umas perguntas, depois abrimos, né, para o debate. Eu acho que nem todos estavam na mesma sessão, né, então acho que vale a pena recapitular, então, né, o Fábio e a Mariana falaram de gêneros de divulgação científica, né, analisam sob diferentes perspectivas, e o Fábio analisa, então, comentários de Facebook, né, mostrando que são gêneros específicos, porque eles têm características típicas desse ecossistema, né, Fábio, para usar o termo que tu usaste. Então, tem uma pergunta, não sei se tem uma resposta mesmo ou se a gente ainda não pode chegar a uma resposta definida, né, que tu comentaste no início da apresentação que alguns comentários, tu questionaste, né, os comentários, eles demonstram agenciamento mesmo desse leitor ou de fato não há esse agenciamento, o leitor fica no nível da piada, que é a estratégia de captação, e não consegue se apropriar da notícia de fato de divulgação científica, né? Então, o que eu fiquei pensando a partir do teu trabalho é até que ponto existe esse agenciamento, né? Se a captação, então, ela consegue, será que, por um lado, ela consegue envolver o leitor, atraí-lo para a divulgação científica, atraí-lo para a ciência, né? Ou se, devido a esse ecossistema do Facebook, de todo mundo quer ganhar likes, todo mundo quer ser engraçado, se apropriar dessa piada, será que essa apropriação, esse engajamento acaba ficando somente no nível da estratégia de captação? E uma terceira indagação, será que também é uma questão de letramento, né? Que às vezes falta letramento. O que tu pensa sobre isso? São muitas perguntas, né? Então eu vou ter que me organizar. Mas, assim, primeiramente, eu acho que existe muito também do leitor da web, né? Então, qual que é a prática do leitor? E é cada vez mais comum que as pessoas não abram, né? Então, elas vão lá no Facebook, elas vão ler a chamada, vão ler o título e já estão saindo comentando, né? Eu acho que os comentários, eles refletem justamente isso. É a não leitura da notícia, né? Então, assim, muitos dos comentários têm a ver com o que está onde? Na chamada, ou na imagem, ou no título. Então, isso a gente não tem, né? A gente não tem como ir na casa das pessoas e ver se elas estão lendo ou não, mas é um reflexo, assim, que aponta para essa direção, assim, que as pessoas não estão lendo mesmo a notícia, né? Porque se tu vai lá e tu vê, tem outras notícias do Meu Corpo também que mostram esse tipo de relação, né? Eu trouxe só um porque não tinha como mostrar todas, mas eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Eu acho que não é que a captação está atrapalhando o leitor, porque eu acho que ela é necessária, só que as pessoas não estão sabendo lidar com ela, né? Eles estão usando só ela e está deixando tudo para trás, mas eu acho que tem a ver também com o fato de como se lê na internet, né? Que reflete nisso, né? Agora eu não lembro das outras duas perguntas, vou ter que me ajudar. Sobre esse ecossistema do Facebook também facilita essa... Acho que tu é capaz de respondendo já, né? Que acaba direcionando mais para... Porque por exemplo, quando a seção de comentários ela ficava no site da notícia, né? Tu comentava para quem? Para a notícia? Ou para quem estava lendo, mas era quase como se tu comentasse, por exemplo, com a Galileu, né? E hoje em dia, quando tu comenta no Facebook, tu não está comentando para a Galileu, tu está comentando para todo aquele público ali que também está ali, né? Então é como se tu tivesse mudado até a tua intenção por causa dessa mudança de ecossistema, né? Então assim, agora eu estou comentando para ganhar like, eu estou comentando para os outros, né? E não para
melhorar, para dar que nem aquela situação que eu mostrei no começo, né? Não é mais para isso, para contribuir com a publicação, é mais para mim mesmo, entendeu? E a terceira? Sobre a questão do letramento, se seria possível fazer uma relação com... Eu acho que é uma coisa que volta também para a escola, né? Porque tu tem que, são novos leitores e são novas práticas, tu tem que estar adaptado com isso na rede social, né? Porque tá todo mundo na rede social, então, né, ninguém ensina a ler na rede social, ninguém ensina os processos que tu tem que seguir, né? Porque existem processos, né? Então, eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que tem a ver com o jeito que a gente aprendeu a ler na rede social, que é basicamente passar muito rápido e seguir em frente, né? Às vezes compartilha, nem sabe se a notícia é falsa. Tem muito a ver com as fake news também, né? Tudo isso é uma coisa só. Sim. Obrigada, Fábio. Também me lembrei da visita da professora Ana Bentes aqui ao PPG, né, em que ela mencionou uma pesquisa, eu acho que era especificamente com o WhatsApp, mostrando como os brasileiros utilizavam o WhatsApp. E era muito mais para questões pessoais, para manter contato com alguém e para partilhar memes em geral, né? E não havia muito uso para outras questões, para um envolvimento, um engajamento cidadão, para algum movimento de uma comunidade, né? Isso ainda era bastante incipiente, né? Acho que mostra como nós temos de refletir sobre a necessidade não só de acessar essas ferramentas, de acessar essas mídias sociais, mas de, na sala de aula, os alunos se apropriarem delas de fato para serem cidadãos, né, emancipados, para usar o termo do Freire, né, para serem, para utilizarem, para se apropriarem dessas ferramentas e desses gêneros, né, numa perspectiva emancipatória e cidadã, né? Então, por isso essa discussão é tão importante. E gostaria de também perguntar para a Mariana, fazer uma pergunta para a Mariana, né, cujo trabalho também é da área da linguística textual, né, fazendo essa interface com a retórica, né, a partir dos hiperlinks, certo? E achei muito interessante a análise de quais são os hiperlinks desses veículos de comunicação, né, o que está nesse hiperlink. E aí fiquei pensando a respeito do próprio gênero de divulgação científica, até que ponto a estrutura dele acaba se modificando em função dos links hoje. Fiquei pensando especificamente na questão da responsabilidade enunciativa, principalmente da questão da autoridade, né? Num veículo impresso, a gente sempre tem de dizer, dar o nome do cientista, da universidade, né? Isso é parte do texto, né? E agora a gente tem esse recurso de links, que já torna o texto diferente. Então, fiquei pensando até que ponto esses meios acabam mudando o próprio gênero, né? E também queria perguntar para ti, para o Fábio também, se isso já tem sido sistematizado de alguma forma na área da linguística textual, porque às vezes a gente acaba, quem só adentrou um pouquinho a área como eu, assim, não sou uma especialista da área, né? A gente lê os textos sobre gêneros assim mais canônicos, que às vezes já tem alguns anos, né? E não se fala sobre isso, né? Sobre essa dinâmica dos links, assim. O que vocês acham disso? Falando sobre autoridade, eu acho que realmente modifica, né? Porque além de citar os hiperlinks, o hipertexto, ele tem a possibilidade de mostrar para o leitor quem é essa pessoa, né? Ele pode colocar lá uma entrevista direto com o pesquisador, direto com o cientista que está falando, direto com o especialista. Então, dificulta também citar, por exemplo, alguns cientistas, porque ele pode colocar aquilo ali, né? E também a procura, né? Tu vai atrás daquele link, tu pode ir atrás de outras coisas, mas no gênero, quando se coloca, eu acho que sim, tem uma modificação nesse sentido, assim, tu consegue observar melhor e o leitor se sentir mais à vontade, talvez, com o que está sendo trazido ali, ou não, né? Obrigada, Mariana. Bom, acho que podemos passar a palavra também para vocês, para quem tem mais perguntas, para o pessoal, ou comentários a respeito dos temas que a gente abordou aqui. Oi, meu nome é João Ricardo, faço letras português e inglês. Minha pergunta é para os dois, Fábio e Mariana. Eu fiz um trabalho para a escola, faz um tempo, que versava sobre o tema do trabalho é tanta informação leva à desinformação. O excesso de informação leva à desinformação, porque
falava justamente sobre o que tu falaste na tua fala, sobre como o Facebook é uma coisa tão volúvel, digamos assim, que as pessoas não se não se pautam para ler toda a matéria, elas simplesmente leem uma manchete, já saem comentando. E também eu queria falar sobre o que tu acha, se realmente a rede social é uma vantagem nesse sentido, levando em conta que eu acho até engraçado comentar isso, porque muitas postagens políticas que eu posto de outros veículos de comunicação, as pessoas falam não leem os comentários. Porque nos comentários é que as pessoas, eu poderia dizer que elas se mostram, elas se autorizam a comentar determinadas coisas e não tem muito nome tocas em relação a isso. Então, levando em conta que é tudo tão disponível e tão livre para as pessoas comentarem, enfim, destilarem desde o seu ódio ou o seu amor nas redes sociais, se é realmente uma vantagem para esse sentido a rede social. Não sei se deu para entender minha pergunta, mas enfim. Acho que sim. Posso falar mais? Eu acho que, primeiro, quanto ao Facebook ser bom ou ruim, ou a rede social em si, não é uma questão. É uma questão de necessidade, né? Porque a revista impressa está morrendo, então eles têm que se reinventar e não tem opção para eles, né? Se não for no digital, vai ser aonde? Então, acho que a questão é como a gente estava falando antes, né? Quando a Aline perguntou, é uma questão de letramento mesmo, né? De saber, bom, agora não está mais impresso, então agora eu tenho que saber como lidar com isso em outros lugares, em outros ambientes, né? E eu acho que começa na sala de aula, né? Trazendo isso para os alunos em sala de aula, que isso está se modificando, então nós temos que modificar isso ali para serem adultos melhores nesse sentido, né? Que parem, por exemplo, de ler simplesmente uma capa ou uma foto e porque o nosso foco é a divulgação científica, mas isso se aplica a tudo, né? Tu vai abrir a 0 hora lá, sei lá, tu vai ver que os comentários muitas vezes também não tem nada a ver. Eu acho que tem muito a ver com isso, que mudou drasticamente de um ano para o outro o jeito que as pessoas leem, né? Interagem com o que elas estão lendo. Eu acho que é uma questão de adaptação do leitor e de todo mundo. Eu gostaria até de recuperar um aspecto que a Jéssica trouxe na comunicação dela, acho que se relaciona muito bem com isso, até queria te pedir se tu pudesse falar sobre isso. Eu achei muito interessante também, nota aqui, quando tu comentaste sobre os males da hipermodernidade, né? E sobre o fato de que nós precisamos pensar de uma maneira ética a produção e o consumo de conteúdo, né? Acho que entra bem nessa questão de como é que a gente precisa refletir a respeito dessas novas mídias e desses novos modos de produção, né? Sim. Na BNCC, no texto inicial lá da BNCC, sobre língua portuguesa, fala sobre ver essas novas relações com os gêneros de uma maneira ética, estética e política, né? Que a gente não tem muito essa base, a gente não tem, na verdade, quase nada dessa base vindo da escola e a gente, às vezes, está ali inserido nesse meio e não sabe muito bem como lidar. Então, nisso entram as propostas dos letramentos, né? Os novos letramentos e os multiletramentos, para tentar dar conta dessas questões. Mais perguntas, gente? Tudo bem. É para a colega, não esqueci o nome. Jéssica. Tinha comentado na tua apresentação sobre um termo que eu não tinha ouvido, assim, que é o letramento da letra. Se não me engano, eu não compreendi só se não coexiste assim entre si a questão desse letramento, né? O que seria, né? Queria que comentasse um pouco mais. Se não coexiste também com o ensino, né? Desses gêneros, né? Que tu apresentou. Sim. No caso, são pautadas as questões de escrita e de leitura, mas que a escola já tenta dar conta, né? Então, esses novos letramentos, eles vêm para tentar olhar para essa questão mais ampla, que está envolvida nesses novos gêneros, né? Que daí entram os novos letramentos, seria tipo, o letramento digital, por exemplo, né? E os multiletramentos, que é tentar olhar para as multiculturalidades e para as novas formas de linguagem que a gente tem hoje. Nesse sentido. Não sei se eu respondi. Mais perguntas, gente? Ok.
Ok, temos mais uma pergunta? Queria complementar minha pergunta, esqueci de falar um ponto que eu queria falar. Ainda sobre o Facebook, a gente vê muito nas redes sociais que as pessoas comentam alguma coisa polêmica, esperando o resultado dos likes, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, baseado no que tu comentaste, sobre como é que a gente pode falar sobre essa questão, levando em conta que muitas pessoas que vão num post fazer um comentário, elas esperam parceiros nessas suas opiniões para, enfim, para legitimar alguma coisa, para receber um like, algum tipo de... Tanto que o mais comum de se ver vou dar um exemplo, Rolling Stone, a revista Rolling Stone, tem muita gente que comenta e fica, sei lá, quase o dia inteiro em volta daquele seu comentário, vendo se tem alguém que respondeu alguma coisa negativa, alguma coisa positiva. Então, queria só que tu desse um parecer um pouco mais específico em relação a isso. Eu acho que então volta a noção que a gente estava falando na apresentação de ecossistema, né? Então, quais são as características do ecossistema do Facebook, né? E eu acredito que no Facebook, quando tu faz um comentário desse tipo, um comentário polêmico, um comentário engraçado, tu não tá comentando para quem originou a publicação, mas tu tá comentando para se afirmar entre os teus pares, né? Então, eu acho que é uma questão da ecologia do sistema mesmo, sabe? É o Facebook que proporciona esse comportamento, entende? Eu acredito nisso, pelo menos, né? Que seja uma característica da rede. Então, não é uma coisa assim que se formou, porque essa noção de ecossistema ela é quase uma cultura, assim, né? Quando o Facebook começou e, por exemplo, onde ele está hoje, não é a mesma coisa. Teve uma evolução, né, de como as pessoas usam e como elas reagem. Então, eu acho que onde a gente chegou hoje em dia é nisso, entende? É nessa cultura atual de tu falar para os outros, né, e não falar para os teus pares, na verdade, né, e não como algo construtivo. Talvez procurando alguém que legitime o que tu está falando, né? Porque os teus pares vão curtir, né? Vão comentar, então. E passar para a rede social é muito mais fácil, né? Tu falar, às vezes, cara a cara com uma pessoa, entra muito na questão psicológica também, né? Tu estar na frente do outro e, às vezes, expor uma coisa que tu sabe que vai vir críticas de muitos lados, você vai, muitas vezes, se segurar, você não vai falar nada. Na rede... Como? Eu não entendi. As reações. Das reações? Pois é, né? Tu pode ter medo, às vezes, de se expor, de falar alguma coisa, sabendo que vem. Então, ali na rede, tu tem protegido, proteção, né? Tu nem sabe, às vezes, se a pessoa que tá a fotinho, o nome ali, se é o nome dela, se não é. Então, a proteção faz a pessoa, né? Então, pessoal, em virtude do tempo, né, nós vamos encerrar o evento. Quer falar alguma coisa antes, Aline? Daí, não? Então, só agradecer em nome da comissão, né, organizadora, por todos vocês estarem aqui hoje. Foi um dia bem intenso, a gente está aqui nos 3 turnos. E agradecer a todos vocês que estiveram e falar que o intuito do colóquio é justamente unir a graduação, pós-graduação em todas as linhas de pesquisa que a linguística aplicada tem. Então, nós temos as 3 linhas e a gente viu, por exemplo, hoje são grupos diferentes e em todas as sessões a gente tentou colocar outros grupos e não só aqueles para que a gente conhecesse outras pesquisas que estão inseridas na linguística aplicada. Como a professora Kátia disse, fica o convite também para o ano que vem e novos espaços vão surgindo. Então, a gente agradece a todos que fizeram este evento acontecer. E agora eu chamo a professora Kátia para falar também. Vou tentar falar o menos possível. Obrigada mais uma vez a vocês. Hoje a gente teve exemplos de mediação, exemplos de monitores, exemplos de apresentadores, exemplos de participantes, exemplos de ouvintes
E muitos exemplos de pesquisa em linguística aplicada, pesquisa na área de letras, como eu disse, iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso apareceram. Apareceram para conversar conosco, nós conseguimos interagir com o governador Valadares, nós interagimos com Teresina, nós interagimos com, quem eu esqueci, com a Bahia, né? Então, nós conseguimos conversar também com colegas, né? Com colegas mestrandos e a Aline, já doutora, trazendo também um pouco de como o PPG em Linguística Aplicada aparece por aí, né? Tivemos, como eu disse antes, o momento dos egressos, para eles contarem para a gente o que eles vêm fazendo depois de serem doutores no programa. Então, foram 3 turnos, como disse o Eduardo, muito intensos, mas foram turnos muito gratificantes, né? Aquela história, é o orgulho e a alegria que se diz? Eu acho que sim, né? Claro que eu sou suspeita, mas muito bacana de ver e ouvir todos. E eu queria, neste momento, assim, que viesse aqui todos os que, de uma forma ou de outra, vai levantar todo mundo, né? Por quê? Porque nós tivemos monitores, nós tivemos apresentadores, nós tivemos participantes. Então, eu acho que todo mundo pode levantar e se aplaudir, porque esse evento foi nosso. Então, palmas para todo mundo.